Olá, a gente também tem que contar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E é isso que eu vim contar para vocês. A experiência que eu tive no aluguel da minha casa, lá nos Estados Unidos, via Airbnb. Isso foi uma surpresa que aconteceu pós a minha chegada e o que eu aprendi com tudo o que aconteceu lá e que poderia ter me gerado uma despesa financeira. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, para eu aprendi e de repente você evitar esses problemas no teu futuro quando você vier alugar uma casa via Airbnb. Primeiro que eu gostaria de falar que não é a primeira vez que eu alugo uma casa via Airbnb, já aluguei casas aqui no Brasil, já aluguei casas na Europa, e agora foi a primeira vez nos Estados Unidos. E o que aconteceu nessa casa especificamente? Nós chegamos lá, aí quem já foi para os Estados Unidos sabe, né? Você tem muitas atividades, você não para, você só chega na casa, você toma banho, come alguma coisa, dorme. Aí você levanta, toma um café e sai. E fica o dia inteiro e você não fica perdendo aquele tempo de ficar conferindo. Você vai, no dia a dia que você está lá na casa, você vai reparando as coisas que estão acontecendo e você larga e deixa para lá, faz a opção de não comentar com o anfitrião. Só que a conta uma hora vai chegar. E o que aconteceu com essa casa especificamente? Primeiro de tudo que eu vi diferente. Essa casa não tinha um checklist dos itens de cozinha. E era uma casa para 6 pessoas. E quando nós chegamos nessa casa, de cara, uma coisa que a gente percebeu e nos incomodou muito na nossa estadia, mas a gente, pela falta de tempo, porque a gente não estava ali para curtir a casa, o nosso objetivo era simplesmente dormir, a gente não reclamou e nos adaptamos. Nós estávamos em 6 adultos, né? Tava eu, meu marido, meus 3 filhos e o marido da minha filha. Então o que aconteceu? Nós chegamos lá na casa e a gente de cara percebeu que, tipo assim, tinha tudo, 4 talheres, por exemplo, 4 garfos grandes, garfo pequeno, 4 colheres grandes, o resto era pequeno. Copos, tinham 4 taças de vinho. Com relação aos copos de tomar água, tinham 3 de um tamanho grande e 3 de um tamanho pequenininho. E pratos, isso era o que mais nos incomodava na hora que a gente ia fazer o jantar ou tomar café da manhã. Só tinham 4 grandes ou 4 pequenos. Então sempre a gente tinha que complementar com pratos e copos que não eram adequados para a refeição. No café da manhã a gente tinha que usar pratos grandes também e no jantar a gente tinha que usar pratos pequenos. Isso nos incomodou, mas isso nos atrapalhou, nos impediu de comer? Claro que não. E outra coisa que a gente percebia assim, por exemplo, quando a gente abria o armário, e a gente ia, por exemplo, pegar a sanduicheira ou pegar o liquidificador, a gente via assim que tava sem lavar, sem limpar, tava sujo. Então a gente tinha que, se fosse usar, tinha que lavar, ou então a gente acabava nem usando utensílios de tão sujo que tava. E também a gente via aquilo lá e se incomodava, mas ficamos quietos. Por exemplo, a janela do quarto dos meus filhos, que ficou, que era o quarto, que seria o quarto das crianças, seria um quarto de solteiro, 2 quartos com 2 camas de solteiro. A persiana tinha uma certa dificuldade para subir. Ela subia com dificuldade, ela não abria direito e tal. Então, acabou a nossa estadia, nós entregamos a casa como ela pediu, a roupa de cama onde era para deixar, a roupa de banho onde era para deixar. Nós estávamos com 2 banheiros. No meu banheiro, geralmente nos Estados Unidos, né, são aquelas banheiras de tomar banho, aquela banheira que você entra dentro para tomar banho. Eu e meu marido acabamos o banho, eu fui a segunda, então depois eu peguei aquela água suja que estava na banheira, né, que você escorre assim, não deixei ela secar, passei o pé ali, limpei com a mão, então a minha banheira ficou limpa. Já no banheiro que estavam os meus filhos, eles não fizeram isso, eles tomaram banho e do jeito que eles ficaram, aquela água que parou do banho assim, com sabão, com shampoo e tal, meia suja, ele ficou ali no fundo da banheira. E tranquilo. E nós tivemos um problema, o único problema que nós, um único não, nós tivemos 2 problemas. Nós quebramos 2 copos do grande. Então, como só tinham 3, nós quebramos 2, o que eu fiz? Eu fui numa, e tudo era de 4, que a gente via lá que tudo era de 4, eu fui no Walmart e comprei um jogo de 4 copos grandes e coloquei os 4 lá, não coloquei só os 2, coloquei um jogo de 4 copos. E o meu filho quebrou, na hora que ele estava tomando banho, ele bateu o ombro, tinha um dispenser assim onde ficava o shampoo, o creme que eu colocava assim da casa, tinha só um pouquinho, por sinal, mas ele quebrou. Então do que ele quebrou, que ele bateu com o ombro, o dispenser caiu na banheira e trincou. Aí nós procuramos e nós não achamos. Então viemos embora e eu comecei uma mensagem com a anfitriã.
E nessa mensagem eu queria agradecer a casa, tal, falei da localização, o condomínio que era muito agradável, muito bonitinho, e comecei relatando, falei assim, olha, nós tivemos esse problema, nós procuramos o dispensa, não localizamos, então nós vamos ter que reparar isso aí. E os copos, nós quebramos 2 dos grandes e nós repusemos. Aí eu falei, como eu percebi lá que tudo era de 4 copos, 4 pratos grandes, 4 pequenos, 4 garfos e tal, então nós compramos um jogo de 4 copos e eu deixei. E falei dos problemas, né? Os copos e o dispenser do shampoo. E daí, na conversa, eu falei assim, olha, inclusive eu gostaria de te dar algumas sugestões, algum feedback para você. Nós ficamos lá, como a gente não tava, o nosso objetivo não era aproveitar a casa, tudo, mas assim, algumas coisas que você poderia fazer para melhorar. E eu relatei que como a casa era uma casa para acomodar 6 pessoas, que seria mais interessante ela ter tudo de 6 pratos grandes, 6 pratos rasos, 6 talheres, 6 garfos grandes, garfos, e que isso assim nos incomodava, não nos impedia de fazer as refeições, mas nos incomodava. 4 taças, colocar 6 taças, os copos serem todos iguais, para você colocar na mesa 6 copos iguais, então como a nível de sugestão. E falei assim, olha, inclusive, aí eu comentei, falei assim, olha, inclusive, o corrimão que está solto da casa é perigoso, porque está na subida, tal, você deveria consertar, fixar melhor. E comentei com ela que a frente é como se fosse um armário de banheiro que você não usa, não tem nada nesse armário. É como se fosse uma fachada de madeira, que lá vocês sabem, né? Tudo aquelas madeiras que eles colocam, que eles grampeiam, tudo. Eu falei assim, ela está solta, né? A frente da gaveta está solta e tem uns clipes à mostra, então inclusive está perigoso. E comentei que as cortinas, falei a cortina do quarto de casal, por sugestão, ela deveria não ser só aquele vó, colocar um blackout, porque 6 horas da manhã todos os dias a gente acordava. E comentando que a persiana, aqui no outro quarto dos meninos, né, das crianças, é uma persiana. E essa persiana ela tem dificuldade para subir, que ela é mais difícil, que ela fica travando tudo. E fiz esses comentários para quê? Para nível de melhoria da casa, para que ela pudesse melhorar. Para nossa surpresa, não passou 3 dias, ela me manda um e-mail me agradecendo o feedback, mas que infelizmente ela foi conferir as coisas na casa e ela precisaria fazer algumas cobranças de mau uso da casa dela. E eu fiquei chocada, né? Falei assim, eu estava esperando a cobrança do dispenser, né? Do porta-shampoo, que me cobrou $56, um dispenser, que eu sei que não é esse preço, mas foi o valor que ela justificou, e me falou que ela teria que fazer, me cobrar jogos de prato, de copo, de talher, que fui eu que falei que eu fiquei desconfortável, que me incomodou, que ela falou que ela foi lá conferir, contou e que estavam incompletos. Quer dizer, eu falei que estavam faltando. Eu acredito que lá é uma casa que só tem a pessoa aluga e só vai a pessoa da faxina. E a pessoa da faxina, como não tem checklist, não confere. E eu fui sugerir, falando que estava faltando talheres, que não tinha a quantidade adequada. E ela estava me cobrando jogos de pratos, jogos de talheres, tudo como se fossem jogos completos, e me cobrando uma limpeza extra da banheira, do banheiro dos meus filhos, que é onde meus filhos estavam tomando banho, que nós deixamos a banheira suja. E ela tirou uma foto da banheira e junto ela tirou foto dos azulejos, como se fosse os rejuntos de mofo. Como se nós tivéssemos em 12 dias de uso da casa, fizemos mofos e que ela teria que contratar uma diarista extra. Eu falei assim, porque a taxa de limpeza já estava incluída. Só que ela queria cobrar uma taxa extra. Eu falei assim, olha, primeiro, aquilo ali é água da banheira que você, para alugar para uma outra pessoa, eu acredito que você vai passar uma bucha, você vai fazer uma faxina, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, aqui na minha casa, a gente faz uma faxina, a gente pega a bucha, a gente lava, a gente desinfeta, né? Afinal de contas, outra pessoa vai usar. Então, aquilo lá seria uma limpeza normal. E eu falei assim, e esses azulejos, não tem como eu ter feito lodo. Isso aí já é sujeira de mau tempo de uso, de que não tem sido feito, não que me cabe. E quanto aos talheres, pratos, eu falei assim, fui eu que te falei que está faltando e te dando como sugestão que é desagradável a gente estar lá em 6 pessoas e a gente não ter os equipamentos suficientes para 6, né? Ter que ficar aquela mesa faltando pratos e talheres adequados. E começou essa discussão que então ela queria me cobrar. E mais, ela não toca no assunto do corrimão, que eu falei que estava solto, estava perigoso, mas ela veio falar que o armarinho, a frente do armarinho, que eu falei que estava solto com os clipes à mostra, que fomos nós que estragamos o armário dela. Então ela queria me cobrar um armário de banheiro, uma faxina no banheiro, da banheira e dos mofos, dos azulejos e os equipamentos de cozinha que estavam todos faltando. E
E a cortina, ela falou assim que ela estava com dificuldade mesmo. Quer dizer, aquilo que eu falei que estava acontecendo, ela falou que era daquela maneira mesmo. Quer dizer, ela estava entregando um quarto onde a cortina não abria de forma adequada. E quando ela começou com isso, eu falei assim, olha, eu não me sinto assim, a única coisa que eu quero pagar, que eu não tenho nem como discutir o preço, é esse dispenser, que realmente nós estragamos. Agora, as outras coisas, eu não vou pagar. Estava dando uma conta de R$ 870, né, convertido já em real, de R$ 870. Eu falei assim, olha, não me sinto, nós não fizemos isso, eu fui te dar como feedback. E você está usando daquilo que eu acredito que você não deveria ir na casa há muito tempo, aí você usou das minhas informações para me cobrar por algo que eu falei para você que estava faltando. Ela falou assim, mas você não me falou isso, você não, daí começou os e-mails de ida e volta. Aí ela falou que eu não tinha falado, que eu deveria ter falado então no começo da estadia, não no final. Eu falei assim, o que você acha que eu iria fazer? Tipo assim, já que você fala que tava todos os pratos, talheres lá, como é que você acha? Você acha que eu coloquei na mala e trouxe embora 2 garfos de grande, 2 facas, 2 pratos? Da mesma forma que eu, espontaneamente, já falei que eu tinha quebrado 2 copos e repus. Você acha que se eu tivesse quebrado 2 pratos, eu não teria reposto os pratos, uma vez que está faltando? Então, assim, foi uma coisa muito desagradável. Então, o que eu tiro como lição dessa experiência dessa casa do Airbnb? Mas deixa eu completar primeiro o que aconteceu. Aí, lógico, ela me cobrando e eu me sentindo assim, não era nem pelos 800 e pouco, mas sabe aquela sensação de eu quis fazer o bem, eu quis contribuir, eu quis levar informações para ela, e ela usar as minhas informações para me cobrar por algo que eu tinha levado para ela, que a casa dela estava faltando. E daí, lógico, o Airbnb entrou na história, porque ela falou que me cobrou, eu não paguei, e eu justifiquei que não ia pagar, eu fiz o depósito apenas do dispense, então ela me cobrou por 800 e pouco, e eu paguei, converti o dólar em real, só paguei o dispenser, no preço que ela cobrou, que eu já achei um absurdo, $56 um dispenser, mas eu não iria discutir isso, porque eu não teria nem como mandar daqui pro Brasil lá, então paguei o preço que ela falou que era. Aí, começou a Airbnb começou a analisar, aí de cara eu fiz a minha justificativa, que a casa não tinha checklist, que fui eu que formei os talheres, tal, certinho. A Airbnb, na minha primeira versão, desconsiderou essa parte, falou que realmente isso aí ia ser retirado, mas que eu deveria pagar o armário do banheiro e a limpeza extra, porque a proprietária estava reclamando por isso. Aí o Airbnb tornou a abrir prazo para mim, eu continuei indignada, e eu tive mais 15 dias de resposta junto com meu marido, e nós pegamos fotos, né, das fotos que ela mandou falando e mostrando detalhes do lodo, que ela falava que eu tinha colocado lodo nos azulejos, tudo pretinho assim em volta dos azulejos, como se eu tivesse pintado, né? Como se eu tivesse pego uma tinta preta e pintar o lodo. Então eu tinha uns azulejos com pretinho e outros branquinhos. Quer dizer, você não tinha tempo nem de reclamar dos talheres que estavam faltando, você imagina de fazer sujeira no banheiro ou fazer uma obra de arte, né? Só lodo assim, sabe? Aí eu falei pro Airbnb, falei assim, olha, como é que eu poderia ter sujado, encardido de lodo numa casa? Isso aí é manutenção e mau uso, onde a proprietária não está acompanhando a casa. Aí eu falei, agradeci que eles retiraram os talheres checklist e falei assim, e outra coisa, e essa banheira? Ela não teria que, a minha ficou branca porque eu tive a opção de limpar o fundo, mas a banheira teria que, sei lá, faz parte já da taxa que nós estamos pagando, mesmo jeito que ela tem que lavar o vaso sanitário, porque o vaso sanitário ficou limpo, mas um banheiro foi usado 12 dias, quer dizer, não vai, como é que não tem uma higiene, não vai ser feito? A mesma coisa é a banheira, não vai se passar uma água, não vai passar uma bucha. E com relação ao armário, tirei fotos dos clientes e falei assim, olha aqui, isso aqui estava deslocado, isso aí é manutenção de uma casa. Falei assim, primeiro que é um armário que não é uma gaveta, é um armário que era só a frente. Você acha que eu fui lá e arranquei e quebrei? Falei, uma peça de um armário, uma decorativa que você nem usa, né, que ele é fechado. Falei assim, eu não teria como arrancar essa madeira. Então, assim, continuamos discutindo mais dias com o Airbnb e hoje, finalmente, a gente teve a resposta de que a gente não era culpado, de que a gente de que a proprietária concordou, que eles agradeceram as informações extras, reavaliaram e que realmente a gente já dava por encerrado e que não iria cobrar. Eu quero mostrar para você esse relato, porque eu aprendi muito com o que aconteceu nessa casa, que apesar da nossa empolgação, apesar de você chegar numa viagem com muita vontade de começar a curtir, às vezes você chega todo dia cansado, mas que vale a pena você ali, junto com quem você chegar com você, de vocês pararem, procurarem o checklist, se não tiver, já listar, já tirar foto, já filmar e já mandar colar ali, ó, falei, encontramos a casa assim, 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 com esses talheres, com esses pratos, com esses copos, para justamente não ter problema, né? E com relação à limpeza, ser mais criterioso na hora de entregar a casa, né? Aquela coisa de não deixar
sujo demais, né? Por exemplo, porque a gente ainda lá, eu recolhi todo o lixo, todos os lixos, eu varri a casa, eu fiz tudo, mas assim, eu não tive esse cuidado de olhar essa banheira, né, que ficou com a água parada, a água de banho, né? Que é normal quando você toma banho, você fica ali, a água seca e fica aquela água meio suja no fundo da banheira, uma banheira branca. Então, assim, ter mais cuidado com isso e realmente, assim, desse lado, porque se a gente estivesse aqui no Brasil, esse lado de você compartilhar com o proprietário, olha, mas isso aqui você pode melhorar, acho que a nossa cultura é realmente de agradecimento, de que bom que você gostou, que bom pelas dicas, obrigada, tal, né? Mas lá fora não foi isso que aconteceu, a receptividade não foi isso. Aquilo que eu dei de dicas, que eu orientei, que eu quis trazer como feedback, se voltou para mim e fez a proprietária, acho que talvez depois de muito tempo, ir lá na casa e conferir aquilo que estava sendo feito só pela pessoa que faz a limpeza e já... Porque você sai da casa já entra outra pessoa, né? Então, quer dizer, eu acho que a proprietária não ia lá há muito tempo e nem acho que nem ela sabia das condições que estava. Então, realmente, eu aprendi bastante e mostrar para vocês que nós não desistimos, por mais que a gente tenha condição de pagar. Esse dinheiro, né, 870 reais que estava sendo cobrado, lógico que a gente tinha condição de pagar, mas era indignação. E, às vezes, você fica... Para se livrar do problema, você fala assim, paga logo isso aí, porque não vai dar em nada. E mostrar para vocês que realmente a gente teve, primeiro foi os e-mails com ela, não resolveu, daí foi o Airbnb, a Airbnb tirou uma parte, aí depois a gente não concordou, recorremos, e finalmente eles tiraram tudo e a gente acabou pagando só aquilo que realmente a gente acabou por um acidente, acabamos estragando, tá certo? Então, vamos lutar pelo que é nosso. Se a gente acha que a gente está certo, eu sempre falo, não a gente já tem. Vamos atrás do sim, principalmente quando a gente tem certeza que a gente está correto. Um forte abraço para todos vocês.